Oi, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje é sexta-feira, eu tirei o dia pra ler e eu vim aqui convidar vocês para me acompanharem nesse dia de leitura pra gente começar mais um vlog, dessa vez acompanhando a última festa, último livro enviado pelo Clube Intrínsecos. A última caixinha do Clube Intrínsecos trouxe um livro de certa forma temático. E eu tô dizendo de certa forma porque a gente tá falando de um romance policial. Acontece que ele se passa em meio às festas de final de ano. Então a gente tem um grupo de amigos que alugam uma casa, que passa o Réveillon todos os anos juntos. Mas esse ano, conforme eles estão lá, um crime acontece. Eles vão ficar presos dentro da casa por causa de uma nevasca. E aí, então, ninguém vai poder sair de lá, inclusive o assassino. E só de ver essa premissa aí, eu já fiquei louca de curiosidade. Eu adoro romances policiais. Essa caixinha veio com um calendário. E uma das coisas que eu gostei é que ela veio com uma das folhinhas temáticas, né? Então a gente tem aqui a folhinha de dezembro e a de janeiro. E ela já vai ter, então, algumas informações sobre a história. O livro, ele chegou, então, dessa vez, nesta edição aqui, azul clarinha. E pelo card dele, a gente já sabe como vai ser a capa, então, quando ela chegar oficialmente nas livrarias. Esse, aliás, né, é uma das grandes vantagens do Intrínsecos, porque esse livro só vai chegar pro público geral em 2020. Mas a gente que assina já pode ler antes. E a gente tem várias outras vantagens também. Então, esse ano, por exemplo, enquanto eu estive na Flip, eu participei do encontro que foi também exclusivo para os assinantes do Intrínsecos. E lá estavam duas autoras, né, que foram publicadas pela Intrínseca esse ano. Na Bienal também aconteceu um encontro com autores estrangeiros. É um contato diferente do que a gente costuma ter e que acaba sendo muito válido. Esse mês, quem é assinante do pacote anual tá recebendo em casa o livro Uma Pergunta por Dia. Quem é assinante do plano mensal e migrar até o dia 20 de dezembro vai receber também. E se você ainda não é assinante do clube e assinar até dia 20 de dezembro nessa modalidade de plano anual, você também recebe o seu livrinho. Além disso, tem discussão em grupo no grupo do Facebook, tem toda uma interação aí entre os membros. Então, se você ainda não é assinante, se você tem interesse, tem link aqui no box para vocês conhecerem mais sobre o clube. Finalizei agora os dois primeiros capítulos do livro. O primeiro é bem curtinho e ele já é um capítulo do dia 2 de janeiro, no momento em que o corpo da pessoa desaparecida é encontrado. A gente não sabe quem é essa pessoa que desapareceu, não sabe nada do que aconteceu, e só do livro já se abrir assim, a gente já entra nessa atmosfera, né, então, do suspense. E aí, quando a gente passa pro capítulo seguinte, que é um capítulo que vai começar no dia 30 de dezembro, a gente tem, então, essa retrospectiva, porque a gente vai vendo que a história vai se alternar entre esses dois momentos de passado e presente, e mais do que tudo, ela vai alternar também as vozes narrativas. Então esses dois capítulos são narrados em primeira pessoa, mas cada um deles por uma pessoa diferente. E assim vão ser com os capítulos subsequentes. Então a gente sempre vai ter visões parciais aqui no livro, e como a gente tá falando de um livro que é policial, já dá pra saber que não vai dar pra confiar muito em ninguém aqui, a gente não sabe quem tá escondendo o que e por quê. E aí também nesse primeiro capítulo do dia 30 de dezembro, né, então de antes das coisas acontecerem, a gente já vai percebendo algumas coisas. Tem um grupo de amigos de muito tempo que estudaram juntos, já faz um tempo também que esse grupo não se reúne, existem aquelas intriguinhas entre cada um, fofoquinhas ou alguns pequenos conflitos que foram mudando com o passar do tempo. Então já dá pra perceber também que essa vai ser a atmosfera aqui da história. Existem conflitos pessoais entre cada um dos personagens e não dá pra saber onde tudo vai levar. Eu acho que logo de cara o livro já é bastante convidativo, ele já te chama muito pra dentro da narrativa. Eu li
mais ou menos até a página 40 até agora, e eu tô gostando muito, porque a leitura é bastante fluida, a autora sabe te manter preso naquilo que você tá lendo. Eu falei, né, que a gente tem essa mescla de narrativas, e uma das narrativas que a gente tem é em terceira pessoa, que é do guarda-caça da propriedade, que é o Doug. Então a gente tem também essa visão dele, que não pertence ali àquele grupo, vendo esse grupo de fora, e ele tem uma opinião que não é muito positiva sobre o grupo, e o que eu tô achando interessante é como a autora consegue construir essa sensação na gente, mesmo quando ela tá narrando em primeira pessoa, pelas personagens que fazem parte ali do grupo, né? Então, ela tá criando as personalidades de uma maneira muito bem e colocando ali uns toques desagradáveis em cada um. Então, por enquanto, eu tô meio que antipatizando mesmo com os personagens, o que eu acho que só torna tudo ainda mais interessante, né? Porque esse meio que clima de inimizade ou de intriguinhas que ficam não expostas só vão fazendo a gente pensar, né? Quem foi que morreu? Por que que essa pessoa morreu? E mesmo quando a gente tem a narrativa no presente, que é da gerente ali dessa hospedagem, a gente não sabe ainda quem foi a pessoa que desapareceu, né? Toda hora eles se referem como o hóspede, o desaparecido, o corpo, e tudo isso vai criando ainda mais uma sensação de angústia e de vontade de continuar lendo. Agora eu vou fazer uma pausa pra tirar um cochilo, porque eu tô com bastante sono, cansaço acumulado, mas ainda assim eu já quero acordar logo pra poder voltar a ler. Eu acho que uma das coisas mais legais de quando a gente tem narrativas policiais assim é porque qualquer comentário que os personagens façam, qualquer coisa já serve pra gente como pista, e eu pelo menos já começo a bolar teorias e fico perguntando, será que foi tal coisa que aconteceu sobre qual pessoa? E eu já tô aqui produzindo alguns palpites. Me conta aqui nos comentários se vocês também fazem isso, vocês começam a desconfiar de todo mundo, de todas as situações. Terminei agora de ler as 100 primeiras páginas do livro e tô fazendo uma pausa pra comer alguma coisinha. Eu acho que essas 100 primeiras páginas, elas têm como principal intuito, de fato, apresentar os personagens. A gente tem muitos flashbacks, né, do passado dessas personagens. Vai vendo que elas escondem muitos segredos, que tem coisas que elas não compartilham entre si e que ainda não compartilharam com o leitor também. Isso vai ajudando a montar essa personalidade deles, ou então pelo menos a visão que a gente tem sobre essas personagens. Também, de certa forma, vão meio que dando pistas e fazendo a gente talvez pensar, esse aqui pode ser que tenha feito tal coisa. É como se a autora fosse dando várias dessas pistas que podem ser falsas. Ao mesmo tempo, também tem muitas informações que às vezes aparecem como se elas não fossem de fato importantes, como se fosse só assim algo jogado ali. E eu já tô muito curiosa pra saber como que essas informações que parecem que não tem nada a ver vão acabar adquirindo significado depois e se ligar ao todo, né? O que você tá fazendo aqui? Veio dar o ar da graça enquanto a irmã tá lendo? É. Eu li até a página 180 e agora eu vou parar a leitura por aqui, vou voltar a ler amanhã. Nesse ponto do livro a gente continua sem saber quem foi que morreu, como morreu, por que morreu. O máximo que até então a gente sabe é se foi um homem ou se foi uma mulher, e isso eu não vou contar pra vocês. Na realidade, o livro ele se centra mais mesmo no passado de cada personagem, dos embates em cada um deles, os segredos que eles carregam. Eu acho que a expectativa que eu tinha é que o livro fosse se centrar mais no caso policial, na situação da morte. Na verdade, a gente tem muito pouco desse cenário. Não acho que isso seja algo ruim, porque como eu mencionei, eu acho que a autora tá construindo toda essa teia para depois trazer uma reviravolta que una todos esses fatos. Eu
eu tô chegando agora na página 200, faltam só 100 páginas pra acabar. Já é a noite de Ano Novo, então teoricamente é a noite em que tudo acontece. E a tensão na história tá se intensificando, então a gente tá cada vez mais perto mesmo do ponto em que tudo vai ser revelado. Dá pra sentir isso, essa tensão na própria narrativa, até pelos próprios acontecimentos ali daquela noite. E isso com certeza deixa a leitura mais ágil, mais instigante, com a gente mais naquele furor de querer continuar lendo. Acabei de acabar e acho que bem no finalzinho eu acabei gostando mais do livro do que eu imaginei que eu fosse gostar agora no final. Com relação ao suspense, eu não vou dizer que o livro é previsível, até quase ao final dele realmente eu não sabia, né, de fato o que tinha acontecido, mas eu acho assim que ele deixa muitas pistas para várias possibilidades. É uma forma que a autora tenta, né, enganar a gente e manter o suspense. Eu pelo menos, e acho que todo mundo que gosta do gênero, né, quando tá lendo, acaba tentando ir desvendando essas pistas ao longo da leitura, porque a gente se sente meio detetive junto. Então assim, eu fui tentando me atentar a todas essas pistas e fui cogitando várias das possibilidades que são sugeridas ao longo da leitura. Quando a gente tem a revelação final, uma das coisas que eu tinha pensado era de fato o que acontece. Então assim, o livro não pode ser previsível, porque em momento algum eu virei e falei, não, com certeza é isso. Mas ele também não me surpreendeu. Mas ainda assim, eu gostei muito da leitura, porque eu acho que ela tem realmente esse ritmo que ele é bem instigante, a narrativa é convidativa, existe uma tensão no livro desde as primeiras páginas e essa tensão vai se intensificando conforme a gente vai entendendo os conflitos das personagens. Essa é a parte mais interessante, que foi o que realmente me fez gostar mais do livro. No começo, né, a minha expectativa era outra, mas conforme eu fui lendo e fui entendendo sobre o que era o livro e que tem muito mais a ver com essas relações entre as personagens, com as amizades ali, essa questão de amizade há anos e a mensagem que acaba ficando ao final, eu acho que foi isso que eu acabei gostando mais no fim das contas, né? Porque eu acho que a autora soube trabalhar muito bem essas facetas diversas de cada uma das pessoas que aparece aqui. Todas elas têm as suas qualidades, a sua parcela de serem odiosas, né? É fácil a gente antipatizar com elas. E no fim das contas foi o elemento que eu mais gostei. Já conta pra mim aqui nos comentários se você ficou interessada pela leitura. Lembrando que se você assinar o Intrínsecos no plano anual até amanhã, você recebe também o livro Uma Pergunta por Dia. E fazendo assinatura tanto nesse plano quanto no mensal, você tem a oportunidade, assim como eu tive agora, né, de poder ler os livros antes deles chegarem nas livrarias. Se você não é assinante do Intrínsecos também, já se prepara, porque quando ele chegar com essa capinha, fica aí a sugestão de leitura pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida por aqui, que isso também ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo na Minha Vida Literária, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E acompanhe nas demais redes sociais, que a gente costuma ter um contato mais próximo ainda por lá. Beijos a todos, até o próximo vídeo.